Sejam bem-vindos ao Histórias que Inspiram Luz e no vídeo de hoje, mergulharemos em um dos mistérios mais intrigantes e menos falados da Bíblia. Por que o diabo queria tanto o corpo de Moisés? Moisés, o grande líder e profeta que libertou os israelitas da escravidão no Egito, teve uma vida marcada por milagres e desafios. Mas o que aconteceu após sua morte? E por que o diabo estava tão interessado em seu corpo? Vamos explorar juntos esta história fascinante, analisando as escrituras e as interpretações teológicas que nos ajudam a entender este enigma. Prepare-se para descobrir segredos antigos, teorias surpreendentes e as razões espirituais por trás dessa disputa celestial. Fique com a gente até o final para uma jornada de conhecimento e fé. E antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Poucas figuras na história bíblica são tão proeminentes quanto Moisés. Ele começou sua vida como um príncipe no Egito, foi exilado como pastor e, eventualmente, tornou-se um grande profeta e libertador do povo hebreu. Moisés desafiou um império, liderou uma nação inteira e se tornou o condutor da lei divina, que veio a moldar muitas civilizações futuras. Nascido em um mundo onde seu próprio nascimento era um ato de rebeldia, Moisés foi salvo da morte certa pela filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. Sua história é uma jornada não apenas de libertação e lei, mas também repleta de profundos mistérios e intervenções divinas. A vida de Moisés foi marcada por eventos milagrosos desde o início. Desde o momento em que foi colocado em um cesto e deixado à deriva no Nilo, até a sarça ardente que não se consumia, Moisés sempre esteve cercado pelo sobrenatural. Ele enfrentou o poderoso faraó e, com a ajuda de Deus, trouxe as 10 pragas sobre o Egito, culminando na libertação dos hebreus. Moisés dividiu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas escapassem da perseguição egípcia e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. Esses eventos extraordinários são apenas uma parte da rica tapeçaria de sua vida. Contudo, a partida de Moisés deste mundo foi tão misteriosa quanto sua vida. O livro de Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Contudo, seus olhos não estavam fracos nem sua força havia se esvaído. E o mais intrigante de tudo é que ninguém sabe até hoje o local de seu sepultamento. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar de forma igualmente enigmática. Então, quem foi esse homem, Moisés? Por que sua vida e morte foram cercadas por tantos enigmas? Ao desvendarmos sua história, embarcamos numa jornada não apenas através da história, mas também no coração da fé, mistério e propósito divino. Moisés não era apenas um líder, ele era uma figura central no plano de Deus para a redenção da humanidade. Sua missão era tirar os hebreus da escravidão no Egito e guiá-los até a terra prometida, preparando o caminho para a vinda eventual do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre oposto aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça significativa. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado. Na grande luta cósmica entre o bem e o mal, Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que não importa nosso passado ou nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós, e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a isso quando caminhamos pela fé. Moisés foi o homem que quase levou toda uma nação à terra prometida, mas não conseguiu chegar lá no último minuto. A história de Moisés é ao mesmo tempo inspiradora e misteriosa, e sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, após todos os seus incríveis feitos e os testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que tão diligentemente liderou por 40 anos. Mas por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o grande líder que os guiou para fora do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus esteve com eles em cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água das rochas. Mas num dia específico, nas águas de Meribá, as frustrações de Moisés tomaram o melhor dele. O povo reclamou: "Por que você nos trouxe do Egito para nos matar a nós, nossos filhos e nosso gado de sede?"
Movido por seus clamores, Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse para pegar a vara e, juntamente com seu irmão Arão, reunir a assembleia e falar à rocha diante de seus olhos, e ela jorraria água. Mas diante da multidão, a raiva turvou o julgamento de Moisés. Em vez de falar à rocha como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara, e a água jorrou. Enquanto o povo se regozijava com o milagre diante deles, a voz de Deus ecoou no ouvido de Moisés. Porque você não confiou em mim o suficiente para me honrar como santo, à vista dos israelitas. Você não levará esta comunidade à terra que lhes dou. Na planície de Moabe, com o vale do Jordão estendido diante dele, Moisés subiu o Monte Nebo. Deus lhe mostrou a vasta extensão da terra prometida, de Gileade a Dan, uma terra que mana leite e mel, um lugar com o qual os israelitas sonharam por gerações. Moisés, com seus próprios olhos, contemplou a beleza dessa terra, mas também entendeu que nunca pisaria lá. A Bíblia nos diz: assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje o lugar de seu sepultamento. Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, um testemunho do vínculo especial que compartilhavam. Mas a parte mais intrigante é o enterro sem monumento, sem grande túmulo, sem santuário para visitar. De maneira condizente com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava, seu último repouso permanece um mistério, ocultado por Deus e pelo homem. A localização do túmulo de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A Epístola de Judas é uma mensagem curta, porém poderosa, instando os fiéis a se manterem firmes em sua fé e a lutar ardorosamente pela fé que foi uma vez entregue aos santos. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade e se aproximou do local onde o corpo jazia. Judas, em uma tentativa de motivar os fiéis, relembra vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento. Entre essas narrativas cativantes, há um evento particularmente misterioso mencionado. O arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda." Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás disputaria pelo corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Se Satanás conseguisse o corpo de Moisés, ele poderia desonrar o legado do grande profeta e ofender o próprio Deus. O ato de profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para a idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, poderia ter visto o potencial de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Ao fazer com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial para adorar, ele os levaria a se desviar, afastando seus corações de Deus e fazendo-os adorar um mero objeto em vez do Todo-Poderoso. No entanto, as intenções de Satanás não ficaram sem desafio. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus, defensor da vontade de Deus e protetor dos justos, ficou em defesa do corpo de Moisés. Mas mesmo diante de um adversário tão poderoso, Miguel não recorreu a maldições ou discussões mesquinhas. Em vez disso, ele respondeu com uma poderosa declaração que destacava a autoridade suprema de Deus: "O Senhor te repreenda." Com poucas palavras, Miguel transmitiu uma profunda sabedoria. Ele lembrou a Satanás que não é nosso lugar decidir ou julgar, mas sim de Deus. O destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, estava nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas: fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. Mas sua morte nos lembra que, mesmo os maiores entre nós, estão ultimamente nas mãos de Deus. E às vezes, os mistérios que ele deixa para trás são as lições mais profundas de todas. Moisés compartilhou uma relação incrivelmente íntima com Deus. Essa proximidade é evidente em várias passagens, como a comunicação direta onde o Senhor falava com Moisés face a face, como um fala com um amigo. Como intercessor, Moisés frequentemente ficava entre Deus e os israelitas. Quando os israelitas pecaram, Moisés intercedeu em seu favor e Deus ouviu. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés disse: "Agora, por favor, perdoe o pecado deles. Mas se não,
risque-me do livro que escreveste. O testemunho da ressurreição de Moisés é evidente na aparição ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, sugerindo que ele foi elevado ou traduzido para o céu. Satanás poderia ter querido impedir isso para obstruir o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Moisés representa a lei, e seu corpo, como símbolo, teria sido um troféu significativo para Satanás. Ao reivindicar o corpo de Moisés, Satanás poderia tentar reivindicar autoridade ou vitória sobre a lei. Sendo o acusador, Satanás poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como golpear a rocha ou matar o egípcio, para reivindicar seu corpo. No entanto, é a graça de Deus que salva, não a nossa própria justiça. Em outras palavras, a relação única de Moisés com Deus destacou sua importância no plano divino. A disputa por seu corpo por Satanás pode ter sido uma tentativa de frustrar, desacreditar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. A liderança de Moisés foi marcada por várias características-chave: fidelidade, humildade e obediência. Moisés consistentemente confiou na orientação de Deus. Mesmo quando se sentia inadequado, ele confiava no plano divino. Mas Moisés disse a Deus: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Apesar de ser escolhido por Deus, Moisés permaneceu humilde. Agora, Moisés era um homem muito humilde, mais humilde do que qualquer pessoa na face da terra. Ele seguiu as instruções de Deus, mesmo quando eram desafiadoras, e instituiu os 10 mandamentos e outras leis conforme dirigido por Deus. A forte liderança de Moisés e sua relação próxima com Deus o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. Satanás, como um adversário de Deus e de seu povo, naturalmente buscaria oportunidades para desafiar ou minar os planos divinos. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto ao legado e influência de um líder tão fundamental quanto Moisés. Moisés demonstrou imensa fé ao longo de sua vida, desde escolher se identificar com os hebreus em vez da realeza egípcia, até confiar em Deus para dividir o Mar Vermelho e prover para os israelitas no deserto. No entanto, como todo ser humano, Moisés teve seus momentos de dúvida e desobediência, como golpear a rocha, em vez de falar com ela conforme Deus havia ordenado. A conexão entre a fé de Moisés e a disputa de Satanás é uma prova das realidades espirituais. Assim como a fé de Moisés demonstrou a realidade do poder e amor de Deus, a disputa por seu corpo sublinha a verdadeira batalha espiritual entre o bem e o mal. O valor do justo é imensurável. Moisés foi uma figura-chave no plano de Deus para os israelitas, um precursor de Jesus em muitas maneiras. Satanás, sempre se opondo aos planos de Deus, pode ter procurado desacreditar ou usar indevidamente o corpo de Moisés para desmoralizar os israelitas ou distorcer o prenúncio da ressurreição. Alguns teólogos especulam que a disputa pelo corpo de Moisés pode prenunciar temas de ressurreição e a futura batalha sobre a morte. Na Transfiguração, Moisés aparece ao lado de Jesus, indicando que ele está vivo e bem na presença de Deus. A disputa sobre seu corpo poderia ser vista como a última tentativa de Satanás de reivindicar vitória sobre um servo de Deus, uma vitória que ele nunca alcançaria. Enquanto os detalhes exatos do motivo pelo qual Satanás queria o corpo de Moisés permanecem um mistério, a narrativa serve como um lembrete potencial das batalhas espirituais que ocorrem além da percepção humana. A história sublinha a importância da fé, da confiança na soberania de Deus e da necessidade de estar vigilante contra as artimanhas do inimigo. Ao longo da narrativa bíblica, vemos que Moisés não é apenas uma figura histórica. Ele é um exemplo eterno de liderança fiel, de obediência a Deus e de uma vida vivida em serviço aos propósitos divinos. Sua história é um lembrete constante de que Deus trabalha de maneiras misteriosas, mas sempre para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. A narrativa de Moisés, desde o berço até o sepulcro desconhecido, ecoa através dos tempos como uma poderosa mensagem de fé, mistério e a suprema soberania de Deus. Ao considerar a vida e a morte de Moisés, somos lembrados da importância de seguir fielmente a Deus, independentemente dos desafios que enfrentamos. A vida de Moisés nos mostra que a obediência e a humildade são fundamentais na caminhada de fé. Mesmo quando cometemos erros, como Moisés fez,
a graça de Deus é suficiente para nos redimir. A disputa pelo corpo de Moisés entre Miguel e Satanás é um poderoso lembrete das batalhas espirituais que ocorrem além de nossa compreensão. Mas também nos assegura que Deus está no controle e protegerá seus servos até o fim. Moisés é um exemplo de como a liderança deve ser exercida com fé, humildade e obediência. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza vem de servir a Deus e ao próximo, seguindo a direção divina, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A história de Moisés é um testemunho da fidelidade de Deus e de sua capacidade de usar pessoas comuns para cumprir seus propósitos extraordinários. Vamos fazer uma oração. Senhor, queremos pedir que nos lembre das batalhas espirituais invisíveis que enfrentamos diariamente. Assim como Miguel contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés, reconhecemos que muitos de nós enfrentam lutas e desafios ocultos em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o inimigo busca roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza de que vieste para nos dar vida e vida em abundância. Oramos por força para permanecer firmes contra os adversários e tentações que surgem em nosso caminho, que sejamos lembrados de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Guarda nossas ações e mentes em Cristo Jesus e que estejamos sempre enraizados em Tua palavra e Tua verdade. Pedimos Tua proteção sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades. Enquanto o inimigo procura reivindicar o que Te pertence, que sejamos lembrados da vitória que temos em Cristo. Em momentos de dúvida e fraqueza, ajuda-nos a exercer a autoridade que temos em Ti. Entregamos nossas ansiedades, medos e incertezas a Ti, confiando que estás trabalhando todas as coisas juntas para o nosso bem. No poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Chegamos ao fim de nossa jornada de hoje. Exploramos as Escrituras, analisamos as interpretações teológicas e tentamos entender por que o diabo queria tanto o corpo de Moisés. Este mistério nos lembra da contínua batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor e da importância de permanecermos firmes em nossa fé. Que possamos aprender com a história de Moisés e fortalecer nossa confiança no plano de Deus para nossas vidas. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração profunda e esperamos que tenha sido edificante para você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seus comentários abaixo. Queremos saber o que você achou e suas sugestões para os próximos temas. Muito obrigado por assistir e até a próxima.